Olá, eu sou a Lenore e você está no canal Diários Esquecidos. Hoje eu vou contar 4 contos curtos de terror para vocês. Antes de começar, eu gostaria de pedir para você deixar o seu like, fazer um comentário e, se possível, indicar o meu vídeo para alguém que você pense que possa gostar desse tipo de conteúdo. Se você está ouvindo o meu conto nas plataformas de podcast, eu gostaria de pedir para, por favor, se inscrever no meu canal do YouTube. É rapidinho e você me ajudaria bastante. Todas as informações acerca da fonte dos textos estarão na descrição do vídeo, como sempre. Bem, vamos lá? História 1. Me dê a sua mão. Uma menina decidiu dormir na casa de sua amiga após a escola. Elas se divertiam bastante jogando, dando risadas e até que decidiram se entreter contando histórias de terror. Uma assustou tanto a outra que as duas decidiram parar, pois estavam bastante aterrorizadas. As meninas foram dormir no mesmo quarto, mas em camas separadas, pois um dos móveis estava livre devido à morte da irmã de uma delas, ocorrida em um acidente fazia apenas alguns meses. As meninas se encolhiam nas camas, apavoradas pelas histórias que haviam contado uma para outra, e uma tempestade lá fora piorou tudo. Trovões faziam barulhos assustadores, os relâmpagos iluminavam o quarto fazendo sombras grotescas. Elas tremiam e se encolhiam na cama, até que uma delas falou: "Por favor, me dê a sua mão, eu estou morrendo de medo." Ambas esticaram os braços para se sentirem mais confortadas e protegidas. De mãos dadas, o medo pareceu desaparecer e elas acabaram caindo no sono. Na manhã seguinte, elas acordaram normalmente. O tempo estava melhor e bonito. O sol havia nascido. Antes de ir para a rua brincar, as garotas tomavam café da manhã e lembravam do pavor que sentiram na noite anterior. "Que bom que você me deu a sua mão na noite passada. Eu estava morrendo de medo", disse uma delas. "Obrigada a você também, eu estava tão assustada quanto você", respondeu a outra. A mãe, que partilhava a mesa, ouviu a conversa e perguntou se elas haviam mudado as camas de lugar, pois, como eram muito distantes, seria impossível elas conseguirem apertar as mãos enquanto estavam deitadas. As duas ficaram confusas e foram até o quarto. Ambas sentiram um calafrio na espinha quando verificaram que, por mais que esticassem seus braços, não conseguiam tocar as mãos. Ao que parece, naquela noite de tempestade, não eram somente os vivos que estavam com medo. Fim da história 1. História 2. O Bosque dos Suicidas. "Droga, tô atrasado", disse Marcelo ao olhar no relógio. Naquela noite, ele havia combinado com sua esposa de ir até um aniversário na casa de sua cunhada e, sem ter culpa, acabara ficando preso em uma reunião no trabalho. Sabendo que seu atraso iria gerar brigas com a mulher, o homem estava tenso. Dirigindo seu carro, decidiu então cortar caminho por um bosque que havia na sua cidade. Com esse trajeto, provavelmente encurtaria sua volta para casa em uns 20 minutos. Já seguindo pelo meio da mata escura, o homem lembrou o motivo que levava as pessoas a evitar passar por aquele local. O bosque era muito usado em casos de suicídio. O lugar era tão grande e pouco frequentado que às vezes os restos mortais demoravam meses para serem encontrados. Um pouco assustado pela aparência macabra que o bosque possuía durante a noite, o homem percebeu que havia alguma coisa na estrada a alguns metros na sua frente. Quando se aproximou um pouco mais, viu que um casal estava deitado no chão, à beira da estrada. A garota não se mexia e o homem, assim que viu as luzes do carro, acenou para ele. Mesmo receoso, o homem parou e abriu a janela do carro. "Qual o problema, amigo? O que aconteceu?" perguntou. "Nós viemos até aqui cometer suicídio. Nós queríamos nos casar, mas nossos pais proibiram nossa união, por isso viemos até aqui.
Mas eu não quero mais que ela morra. Por favor, nos ajude. Nós tomamos um pouco de veneno. O homem então saiu do carro e colocou os dois no banco de trás do carro, correndo para o hospital. A garota não se mexia e ele pensou que o caso deveria ser muito sério. Durante o caminho, o homem também acabou ficando inconsciente. Assim que chegou na emergência do hospital, o homem entrou gritando: "Por favor, me ajudem. Tem 2 pessoas aqui no meu carro que estão morrendo." A equipe colocou o casal em macas e levou para dentro. Depois de um tempo, o médico voltou e foi conversar com o homem. Eles estão bem, doutor?" perguntou ansioso. "Vamos ver", disse o médico, preenchendo um papel anexo à sua prancheta. "Você disse que os encontrou na floresta, certo? Há quanto tempo?" "Bem, acho que há uns 20 minutos. O homem disse que eles tomaram veneno. A garota estava inconsciente, mas ele me contou toda a sua história. Disse que se arrependeu e pediu para que tivesse pressa para tentar salvar a moça." "Bom, senhor", disse o médico, "tudo isso é muito estranho, pois eu examinei os 2 e eles estão mortos há pelo menos 5 horas. Fim da história 2. História 3. A capa preta. Essa história é muito conhecida em Curitiba, sendo passada de gerações para gerações. Há muitos anos atrás dizem que havia um baile muito popular na cidade. Era um lugar onde todos os homens e mulheres solteiros iam para se divertir e tentar achar sua cara metade. Em uma certa noite, um homem de 27 anos e solteiro foi até o baile na esperança de encontrar a mulher de sua vida. Estava ficando velho e todos os seus amigos, companheiros de boemia, haviam se casado. Não dava mais para postergar o casamento. Teria de arrumar uma mulher e ter filhos. Naquela noite o baile estava muito cheio. As mulheres se aglomeravam nos cantos do salão, ansiosas para arrumarem um homem para dançar e quem sabe até se casar. O homem observou mulher por mulher, tentando encontrar alguma que a achasse bonita. Porém, ficou um pouco decepcionado, pois as melhores já estavam acompanhadas. Foi quando uma linda mulher adentrou o salão. Ela era morena, possuía cabelos pretos nos ombros e um corpo esguio. Usava um vestido branco, que a deixava ainda mais bonita e parecia estar procurando alguém conhecido, pois olhava para os lados insistentemente. Foi nesse instante que os olhos da mulher se cruzaram com os do homem. Os olhos da mulher eram de um verde profundo e penetrante. Então, o homem caminhou em direção e a convidou para dançar. Ela era um pouco tímida e falava pouco, mas eles acabaram dançando a noite inteira. Quando o relógio indicou que a meia-noite estava chegando, ela disse que deveria ir embora. O homem, apaixonado e buscando ser gentil, se ofereceu para levá-la até em casa. Caminhando pelas ruas, perceberam o quanto a noite estava fria. Então ele tirou sua capa preta e colocou nos ombros da garota, para que ela ficasse mais aquecida. Após deixar a mulher em casa, o homem foi embora pensando em como tivera sorte em conhecê-la. Ela era simplesmente maravilhosa. Foi então que se lembrou de ter esquecido sua capa com a garota. Como era muito tarde para bater naquela casa, decidiu ir buscá-la depois. No dia seguinte, o homem foi buscar o acessório. Bateu na porta e foi atendido por um casal, pouco abatidos. Curiosos, eles ouviram a história do homem que contou como conhecer a bela morena que dançou com ele na noite toda e como ele a deixara naquela casa. Provavelmente seria a filha do casal. Então eles o convidaram para entrar e disseram que tinham sim uma filha única, mas que essa morrera em um acidente no ano passado. O homem não acreditava no que estava ouvindo. E então o casal mostrou-lhe uma foto onde aparecia a garota que estava dançando com ele na noite anterior. Será que estava ficando louco? Não satisfeito em acreditar naquela história, foi acompanhado dos pais da morena até o cemitério São Francisco de Paula, onde ela estaria enterrada. Um
Calafrio de terror e espanto percorreu a espinha do homem quando viu que em cima do túmulo da jovem estava a capa preta que ele havia emprestado para a garota na noite anterior. Fim da história 3. História 4. O choro do bebê e o fantasma da criança. Há vários anos atrás, o casal decidiu comprar uma velha e grande casa para iniciar sua família. Com um bebê recém-nascido, pensaram que o local seria ideal para criar várias crianças que pretendiam ter. Em uma noite, a mãe ouviu o choro de seu bebê e foi até o seu quarto ver a criança. Pensou que talvez ele estivesse com fome e precisasse alimentá-lo. Antes de chegar até a porta do cômodo da criança, o choro cessou. Pensou que talvez ele tivesse caído no sono e então voltou para sua cama. Horas depois, acordou novamente com o choro da criança. Então, a mãe dirigiu-se até o quarto do bebê e quando abriu a porta, ficou chocada com o que viu. Uma criança de uns 7 ou 8 anos estava de pé ao lado do berço. Parecia que ele estava acariciando a cabeça de seu filho, como se tentasse o acalmar. A criança então virou a cabeça e olhou para a mulher que estava na porta. Um calafrio percorreu o corpo da mãe, que sentiu seus sentidos oscilarem e pensou que iria desmaiar. Por breves segundos retornou à consciência e, ao olhar novamente para o local onde estava o berço, viu que a criança de 8 anos havia sumido e apenas seu filho mexia os braços e pernas, mostrando que ainda estava acordado. A mulher avisou seu marido e vasculharam a casa inteira em busca da criança, mas nada conseguiram encontrar. Ao comentar o ocorrido com um de seus vizinhos, ficaram sabendo que a casa que eles haviam encontrado tinha a fama de ser assombrada pelo fantasma de um menino que morreu ali e que o quarto do bebê era o mesmo que esse menino ocupava enquanto estava vivo. Fim da história 4. Bem, espero que vocês tenham gostado e é isso. Obrigada e tchau, tchau.